Bom, gente, hoje nós iremos evoluir um pouquinho mais no estudo da corrente elétrica, que seria o estudo dos resistores. Então, nossa aula de hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse fenômeno. Então, só para a gente recapitular, na aula passada eu mostrei para vocês esse fiozinho aqui, né? Tem o isolante, que é a parte da borracha, e tem o condutor, que é a parte do metal. E a corrente elétrica nada mais é do que a passagem dos elétrons nesse condutor. Mas aí a gente pensando um pouquinho mais, né? Graças aos estudos aí do cientista chamado George Simon, né? Que estudou esse fenômeno, ele fez o seguinte, estudou o seguinte, que a corrente elétrica, quando ela for passar por esse condutor, vai haver um impedimento da passagem dessa corrente. A gente sabe o seguinte, que ela não vai passar livremente, vai ter um certo impedimento, vai passar a corrente, mas vai ter uma certa resistência. Então a gente pode até entender o seguinte, que resistor não já diz, resistor é o impedimento da passagem da corrente. Ela vai passar, mas vai ter uma certa resistência. E essa resistência faz com que a gente consiga controlar a passagem dessa corrente. Então, para a gente controlar, fica fácil a gente ter alguns dispositivos elétricos. Por exemplo, chuveiro, chuveiro elétrico. A gente sabe que para aquecer a água, tem um impedimento da passagem da corrente lá na resistência. Aí essa corrente elétrica se transforma em calor, esse calor é transferido para a água e aquece a águazinha para a gente tomar banho lindo e maravilhoso, com água bem morninha, beleza? E tem outros que ferro de passar também, a lâmpada incandescente, que eu vou já entrar em detalhe aqui, dentre outros. Então, na verdade, o resistor, vamos compreender, é o impedimento da passagem da corrente. A gente consegue controlar essa passagem através do resistor, né? Então, só para a gente entender melhor é o seguinte, aqui nós temos o gerador, né? Que é a pilha, tem a parte negativa e a parte positiva. A corrente elétrica vai passar pelo circuito. Aqui eu coloquei uma lâmpada incandescente para representar o meu resistor L. Aqui a gente viu anteriormente que a pilha, que é o que vai ter a diferença de potencial, né? Vai ser o meu gerador. Então a corrente ela vai passar por onde? Quem é que lembra? Realmente seria assim, né? A corrente real, o elétron vem, circula. Mas como eu falei para vocês, para facilitar as contas, a gente trabalha com a corrente convencional, é isso? Então seria a corrente vindo nessa direção aqui, né? Então a corrente vem, né? E do positivo vem, passa pela lâmpada. Aí o que acontece? A corrente dela for passar aqui por esse filamentozinho aqui, ele vai oferecer uma resistência, vai chegar a alta temperatura, não é isso? E aí vai começar a emitir brilho. Então a lâmpada incandescente é um exemplo de resistor. Ela vem, oferece aqui a resistência, aí o resto de corrente que sobra passa por aqui e fica fazendo isso, certo? É dessa forma que a lâmpada incandescente funciona, né? É um resistor, na verdade. E aí o seguinte, pessoal, como é que eu represento essa lâmpada no circuito e qual é a equação matemática que eu uso para calcular essa resistência? Muito simples. No circuito, ela é representada desse jeito, Pode ser uma serpentina nessa forma aqui, e o R, vamos dizer lâmpada. Eu poderia substituir essa lâmpada por essa serpentinazinha aqui, isso aqui é o resistor. Ou então, galera, dessa forma aqui. Isso aqui é muito cobrado no Enem, nos vestibulares, certo? Então pode ser desenhado dessa forma, representado dessa forma ou dessa forma, beleza? Vou colocar o R aqui. Então se você for fazer uma prova, e na prova não tiver esse desenho, mas tiver isso aqui, entenda que isso ali é um resistor. Aí para calcular essa resistência, pessoal, é dado pela primeira lei de Ohm, certo, gente? Em homenagem ao cientista que descobriu esse fenômeno. Ele diz o seguinte, que a resistência R pode ser medida através da tensão. Pessoal, a tensão é a mesma coisa da diferença de potencial. Então quer dizer, professor, que diferença de potencial e tensão é a mesma coisa? Então, professor, o que é a diferença de potencial? Vamos voltar aqui para o nosso gerador. Nós temos um potencial nesse ponto, não é isso, gente? Uma pilha, por exemplo. E o potencial nesse ponto é o potencial negativo e positivo. A diferença de um para o outro é chamada diferença de potencial. E essa diferença de potencial é chamada de tensão. Pode observar lá na pilha que ela tem lá a tensão. Essa pilha pequena, 1,5 volt. Né? Eu sei, está ali a tensão, ou a DDP. Ok, galera? Vamos lá. Ele diz o seguinte, que a resistência R é exatamente a tensão
dividido pela corrente I, ó. Ou seja, R é a tensão U dividido pela intensidade da corrente elétrica. Ok, galera? Isso aqui é a primeira lei de Ohm. Aí a pergunta é, professor, a primeira lei de Ohm quer dizer que ele publicou outras leis nesse assunto? Sim, a gente vai ver posteriormente. A segunda lei de Ohm, ok? No sistema internacional de unidades, a unidade de resistência vai ser o seguinte, vai ser homenagem ao cara que criou a teoria. É esse símbolo bem aqui, galera, ó. Uma ferradurinha de cavalo, né? Que tá aqui, ó, no SI, né? Sistema Internacional de Unidades. Eu não desenho muito bem, mas que é o ômega, lá no alfabeto grego. Uma ferradurinha de cavalo, que é o ômega. E parece muito com o nome de Ohm, né? Então, em homenagem a ele, lá no SI, é essa unidade aqui. Vamos fazer um exemplo para aplicar essa teoria para a gente entender melhor, ok? Resolvendo o nosso exemplo aqui, pessoal, vamos entender o seguinte. Imagine que eu tenho um circuito lá que esteja submetido a uma tensão de 220 volts. E por esse circuito esteja passando uma corrente de 2 amperes. Qual é a resistência nesse circuito ou nesse resistor? Não é isso? Muito simples, ó. Se a resistência é igual à tensão dividida pela corrente, então muito simples, ó. Essa resistência elétrica é igual à tensão, que é 220 volts, dividido pela corrente, que é 2 amperes. Dividindo isso aqui, 220 para 2 dá 110. 110 o quê? Aí você vai colocar lá na frente aqui a ferradurinha de cavalo, que é o que representa a resistência, ó, o ômega, né? Pronto, 110 ohm. Isso aqui é a resistência do nosso circuito aí. Ok, galera? Só prolongando um pouquinho mais, é possível que através do gráfico, normalmente sai cobrado no Enem, então o gráfico para você dizer se o resistor é ômico ou não. É o seguinte, pessoal, um resistor, para ele ser ômico, o gráfico tem que dar uma reta, certo? Nas próximas aulas eu vou explicar um pouquinho melhor sobre essa teoria aí, para você identificar se o resistor ele é ômico ou não. Bom, gente, basicamente sobre resistor é isso aí. Claro que tem muitas coisas que a gente vai estudar aprofundado mais adiante, ok? Quando chegar lá na segunda lei de Ohm, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, beleza? Espero que vocês tenham gostado, entendido verdadeiramente que essa é a nossa missão, né? Tentar chegar até vocês para que vocês consigam entender melhor nesse momento tão difícil, beleza?